odeio o divórcio e odeio também o homem que cobre de violência, como se cobre de roupas, ou seja, o comportamento violento. Deus odeia isso. Quando eu falo violência, não se trata, literalmente a violência, a agressão física, mas existe a agressão verbal, emocional, que fere muito. Palavras ferem também. Palavras também trazem desonra, palavras também trazem traumas na vida das pessoas, na vida dos nossos filhos. Existem muitos pais que são violentos com seus filhos, querem educar os seus filhos, mas com violência. Isso não vai chegar a lugar nenhum, pelo contrário. Nós somos chamados a circuncidar os nossos filhos espiritualmente, não para castrá-los. Se nós usarmos a violência, nós vamos castrá-los, vamos provocar os nossos filhos à ira, e isso vai fazer com que eles se tornem mais fechados. A violência, né? Quantos maridos são violentos com as suas esposas? Quantas mulheres são violentas, né, no trato com seus maridos? Deus odeia também esse comportamento. Se eu quero uma casa, se eu quero uma família que vive o propósito de Deus, é preciso mudar, é preciso se render ao Espírito Santo, é preciso que o fruto do Espírito seja uma marca em nós, porque os nossos filhos não vão aprender aquilo que eles não veem em nós. Não adianta você dizer para o seu filho: olha, você precisa ser educado, você não pode falar palavrão. Se a sua boca vomita palavrão dentro de casa, né? Desrespeito para o marido, desrespeito para a esposa, palavras duras um para o outro, violência, como que os nossos filhos terão um modelo para para o seu casamento, para o seu futuro, se nós não formos inspiração para eles? Eu sempre, luto comigo mesmo. Eu preciso ser um modelo de marido para que as minhas filhas façam as suas escolhas no futuro para casar. Eu preciso ser um modelo. Olha, as minhas filhas precisam olhar em mim e falar: olha, eu gostaria de ter um marido como meu pai trata minha mãe, eu quero um marido que me trata como meu pai trata minha mãe. Isso precisa acontecer, e vice-versa, né? Os garotos, os meninos, os homens, olhar e esperar uma esposa que vai tratá-lo assim como a sua mãe trata o pai, né? Trata o marido, né? Que é o pai desse jovem. Então isso precisa acontecer. Nós somos geração de transferência, nós somos geração de legado, nós somos uma geração de transição. Nós somos chamados por Deus a transicionar os nossos filhos, a abrir, algumas chaves no coração deles, a destravar algumas coisas no coração dos nossos filhos e projetá-los para o futuro. Por isso é muito mais do que dar presentes, né? Muitas vezes, erroneamente, a gente acha que é um pai bom porque a gente dá PlayStation, a gente dá Xbox, né? A gente dá iPhone, a gente dá tênis de marca, a gente dá roupa da moda, o corte de cabelo da moda, mas o essencial, queridos, não pode faltar. Nós precisamos conhecer o propósito de Deus, nós precisamos, tratar com os nossos filhos, projetá-los para o propósito de Deus. Pais posicionados, pais proféticos, né? Pais de destino, que vão trazer direção para os seus filhos. É um desafio que nós temos nos últimos dias, Deus odeia o divórcio, Deus odeia a grosseria, né? A raiva, Deus odeia esse comportamento de agressividade, de grosseria, né? Comportamento violento, né? Como diz a Bíblia aqui. Então isso é muito perigoso. Agora, por que Deus adverte? Né? Por que Deus adverte? Porque Ele espera uma descendência consagrada. Como teremos uma descendência consagrada se nós não formos consagrados? Não é? A descendência, ela é resultado de legado, ela é resultado de uma herança que nós vamos deixar espiritual para os nossos filhos. Não é? Eles ouvirão de nós, eles falarão, né? A Bíblia fala, Jesus ele já afirmou isso, né? Que o filho faz o que vê o pai fazer. Né? Quem vê o pai, vê o filho. Né? Então, isso é algo espiritual. Os nossos filhos farão o que nós também fazemos. Né? Então, pense nisso. Deus espera uma geração consagrada. O que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer para que a minha descendência seja consagrada? Primeira coisa, eu preciso ser consagrado. Segunda coisa, eu preciso me comprometer com aquilo que Deus me confiou. Os filhos são herança do Senhor, os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Existe um alvo que eu preciso projetar, os meus filhos. Né? O alvo é Cristo, sim, sabemos disso, mas o arco e a flecha, né? Eu sou como o arqueiro. Né? Eu projeto os meus filhos, eu sou
conduzido pelo Espírito Santo, que coloca o arco nas minhas mãos, para que eu seja cooperador, para que o alvo seja acertado. Não é uma missão. Eu preciso conhecer o propósito, eu preciso projetar os meus filhos para o propósito de Deus. Eu preciso corrigir quando for preciso, sim. Preciso disciplinar quando for preciso, sim. Mas eu preciso amar, mais do que tudo, eu preciso amar o meu filho, eu preciso amar a minha filha, eu preciso ser um pai, né? As mães precisam ser mães, precisam ser companheiras, sabe, amigas, para que tenhamos um coração dos nossos filhos, né, sempre abertos para nós, tá? Tem pai que o filho tem medo até de conversar, porque é armado de violência, não consegue ouvir o filho, não consegue dar um conselho sem maltratá-lo, sem acusar, né? Então não é assim, né? Eu acho maravilhoso o exemplo que a Bíblia nos dá. Jesus conta uma parábola do filho pródigo. É maravilhoso quando nós vemos ali um pai profético, né? Jesus ele conta a parábola do filho que saiu de casa, pede a metade da sua herança, pede a sua herança ali, a sua parte, e sai para o mundo a gastar, sabe, tudo de forma promíscua, né? Gastando com prazeres. O filho vai embora, pega a herança e vai embora e, sabe, se dá mal, vai para o fundo do poço. E em um dado momento esse filho, ele cai em si, diz a Bíblia. Ele cai em si, ele volta, ele pensa, olha, vou voltar para a casa do meu pai. Na casa do meu pai tem provisão, na casa do meu pai tem amor, né? Na casa do meu pai tem aquilo que eu preciso, não é? É então que aquele jovem volta, ele faz o caminho de volta, e quando ele chega de longe, diz a Bíblia que de longe o pai o avistou. Olha que lindo isso. O pai o avistou de longe, ou seja, o pai estava aguardando, o pai já estava ali esperando esse filho voltar, certamente já estava fazendo campanha de oração, estava fazendo jejum, estava mandando carta para esse filho, já estava preparado tudo para receber esse filho de volta. E quando esse filho volta, o pai o abraça, diz a Bíblia, chora ali com ele, né? O abraça, né? Pede para que os seus empregados tragam ali roupas novas, vestes novas, sandálias novas, coloca um anel no dedo, e o pai não pergunta, olha o que você fez com tudo que eu te dei. Não, o pai não pergunta nada daquilo. Cadê o dinheiro que eu te dei? Cadê o cartão de crédito? Cadê o carro que eu te dei? Cadê isso? Cadê aquilo? Não, o pai não fez nada disso. O pai simplesmente recebe o filho, o ama, o abraça e, sabe, e o coloca, e reposiciona o filho de novo no propósito. Olha que lindo isso. E para nós isso é muito importante, né? Às vezes a gente, nas atitudes de rebeldia de um filho, se a gente não tomar cuidado, a gente joga fora os nossos filhos, né? Então, o amor precisa ser a maior de todas as ferramentas que nós temos para usar, tá? Então, guarde isso no seu coração. Eu vejo muitas vezes dentro das igrejas as mulheres fazendo desafios de oração, as mulheres fazendo propósito de jejum, de oração em favor dos filhos. Queridos, pensa comigo aí, homens, será que não está na hora de nós homens também fazermos algo assim? Será que não está na hora também de nós homens, cabeças, sacerdotes também, sabe, entrar nessa causa, entrar no mundo espiritual, sabe, ordenar que o diabo solte os nossos filhos? Será que não está na hora de fazermos isso, de tomarmos uma postura, assim como Abraão, quando Ló foi levado, capturado? Será que não está na hora de nos fazer como Abraão, sair, volta, trazer de volta, ir em busca, guerrear e trazer de volta, né? E no contexto aí, Abraão foi buscar o sobrinho de volta, que era como fosse um filho, né? Criado como um filho para Abraão. E será que não está na hora de fazermos como Jó, sacrificar o Senhor em favor dos nossos filhos, sabe, levantar pela madrugada, orar pelos filhos, pagar um preço para trazer de volta esses filhos? Será que não está na hora de fazermos isso, junto com as esposas, que muitas delas já têm feito isso? Então, queridos, pais posicionados, filhos reposicionados. Pais posicionados, armados, com toda certeza vai resultar em livramento, em salvação para os nossos filhos. Para encerrar, queridos, eu quero aqui ler mais um texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Diz assim: vejam, enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha só,
Aqui, mais uma vez, uma palavra aqui de alerta para os homens, né? Para os pais, na verdade, né? Mas aqui Deus está trazendo uma advertência, né? Antes que venha o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, né? Terrível para muitos, mas glorioso para muitos também, né? Esse dia a gente sabe que está chegando. Diz a Bíblia que Deus enviará o profeta Elias antes que venha o terrível dia do Senhor. Eu não quero entrar aqui em questões teológicas a respeito desse texto, né? Jesus ele já disse lá em Mateus que o Elias já veio, né? Que foi João Batista, mas eu não quero entrar nisso, não é disso que eu estou falando, mas eu quero aqui falar a respeito do que precisa acontecer nos últimos dias, que é a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aqui tem algo intrigante, não é? A Bíblia fala a conversão do coração dos pais aos filhos. Ou seja, a conversão significa que algo que precisa mudar de sentido. Ou seja, se o coração do pai precisa se converter, é porque está desviado. Né? De repente o coração está voltado para tantas outras coisas, mas ainda não está voltado para os filhos. Então aqui nos últimos dias é preciso uma conversão do coração dos pais aos filhos. E depois, posteriormente, a conversão do coração dos filhos aos pais. Nós esperamos que os filhos muitas vezes se convertam, né? Não, os filhos precisam voltar para a igreja, não, o filho precisa se converter, o filho precisa mudar de vida, mas qual que é a ordem de Deus aqui, qual que é aquilo que precisa acontecer? O coração dos pais precisam se converter aos filhos, ou seja, o pai precisa receber de Deus, aprender de Deus as medidas corretas para lidar com os filhos, a medida de amor, para transicionar os filhos, para trazer de volta os filhos, para compreender, para ajudar, para cooperar com os filhos. Então, essa conversão precisa acontecer. Talvez, até hoje, a gente tem tentado conduzir os nossos filhos, conduzir a nossa casa com regras, com ditadura, né? E isso não funcionou e não vai funcionar, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios 13, né, um caminho sobre modo excelente, né, que é o amor, né, precisa amar. Tudo que eu fizer sem o amor verdadeiro não tem sentido, é só barulho, né? Então o amor precisa estar presente. Amém, meus irmãos? Receba essa palavra no seu coração, essa rápida reflexão e juntos vamos fazer um propósito, vamos fazer um desafio, né? Jesus está aí, as portas, a porta da arca do Senhor, ela vai fechar a qualquer momento, né? Jesus está voltando e, com toda certeza, famílias é o alvo do coração de Deus. Eu quero, através dessa palavra, encorajar você a não desistir dos seus filhos. Não importa a forma que ele vive, não importa se aparentemente não tem jeito, confie em Deus. A palavra do Senhor, ela nos garante, crê no Senhor, será salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor. Lute com as armas corretas, ame o seu filho, sirva, ame, transborde amor, seja um modelo para eles, um modelo de marido, um modelo de esposa, um modelo de casamento, um modelo de pai, um modelo de mãe, e com toda certeza Deus vai concluir essa obra na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Nós veremos nossos filhos no altar, nós veremos os nossos filhos servindo ao Senhor. Nós veremos os nossos filhos abandonar, a escravidão do mundo e se voltar para Deus. Nós veremos isso. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio nessa palavra porque tem promessa de Deus. Tá? Então, pais rendidos a Deus, pais que vão transicionar os seus filhos para o propósito de Deus. Amém, meus irmãos? É uma palavra, né? Mais uma vez, é uma palavra que nos faz refletir. É uma palavra que nos faz pensar a respeito da forma que nós temos conduzido até hoje, né, os nossos filhos. Nossos filhos estão crescendo e nós precisamos mudar as armas. Sabe por que nós precisamos mudar as armas? Porque o diabo também tem arma nova. Né? O diabo ele moderniza as suas armas, as suas estratégias para roubar os filhos. Tá? Então esteja atento àquilo que o seu filho vê na internet, aquilo que o seu filho vê nas redes sociais, quem são as amizades. Trabalhe nisso, né? Não seja um pai e uma mãe omissos, não sejam permissivos,
né? Deixar o filho fazer o que quer, né? Tem filho que trata o pai como se trata um coleguinha na escola, né? Como se trata um amiguinho, né? Não tem respeito, sabe? Os filhos precisam saber que os pais são autoridades dentro de casa. Eu sempre falei isso para os meus filhos, aqui em casa as regras são minhas. Enquanto está debaixo do meu guarda-chuva, está debaixo aqui, as regras são aqui, são as nossas regras, são as regras da casa, sabe? E precisa, não tem escolha, eles não têm escolha, tem que obedecer, né? No começo é lei, né? É o mesmo princípio que Deus usou, né? No começo é lei, né? Lei não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. No começo é não pode, mas quando entende a liberdade que tem em Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a coisa muda, né? Aí, com liberdade, eles podem fazer as coisas porque eles conhecem a liberdade que têm, conhecem os seus limites e não vão desapontar Deus, né? Então, use as ferramentas corretas e com toda certeza você vai trazer governo na sua casa, vai trazer governo sobre os seus filhos, eles serão uma bênção em nome de Jesus. A palavra fala que são felizes aquele que enche a sua aljava, né, dessas flechas que são os nossos filhos. Tá? Então, que a sua casa seja uma bênção, a sua descendência seja uma descendência consagrada a Deus. Amém? Vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela sua palavra, mais uma vez, obrigado pela sua graça, obrigado Espírito Santo por nos guiar toda a verdade, por falar conosco, muitas vezes nos corrigir, muitas vezes nos trazer um confronto no nosso espírito, na nossa postura. Nós, Pai, pedimos perdão, Senhor, perdão por toda omissão, perdão, Pai, por muitas vezes não assumirmos o nosso papel. Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Nós queremos aprender com o Senhor, Pai, a ser um pai, a ser uma mãe, segundo o Teu coração. Nós queremos, ó Pai, ser cooperadores do Senhor, Pai. Queremos fazer parte, ó Pai, de um tempo de avivamento, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor deseja uma geração, Pai, deseja que os pais eles possam gerar uma geração consagrada, Pai, uma descendência consagrada. Nos ajuda, Pai, que as nossas culturas, as nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos sejam consagrados, sejam separados para o Senhor, Pai, que caia por terra toda maldição, que caia por terra todo engano, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que haja um tempo de reposicionamento, Pai. Ezequiel olhou para um vale de ossos secos e ouviu a Tua voz, ele ouviu a Sua palavra, ele profetizou e um grande exército se levantou ali, Pai. Nós olhamos agora, Senhor, a todo o caos, nós olhamos agora, Senhor, a tudo aquilo que o diabo tem feito na vida de tantos jovens agora, onde tem sido tanta escravidão no mundo, no pecado, nos vícios. Nós olhamos para tudo isso agora, Pai, profetizamos vida, Pai, profetizamos separação, consagração, nós profetizamos vida, nós profetizamos conversão, arrependimento na vida desses jovens, desses filhos, Pai. Nós profetizamos restauração nos casamentos, restauração nos relacionamentos. Sim, Pai, em nome de Jesus, Pai, onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça, Senhor. Eu profetizo agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada osso com o seu osso, Pai, reposicionamento nas famílias, cada coisa no seu lugar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, Pai. Declaro a Tua bênção sobre cada casa, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Como diz a Tua palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e assim cada um dos meus irmãos que nos ouvem poderão também dizer a mesma coisa. Pai, serviremos ao Senhor com nossa família, com a nossa descendência consagrada que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, meu querido, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua vida e os faça frutífero e os faça multiplicar. Esteja conectado conosco. Todas as manhãs nós temos as lives, às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira, Café com os Apóstolos. E aos sábados, às 10 horas da manhã, Café com Pastores. Então fique conectado conosco, que temos alimento fresco todos os dias para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus assim nos permitir.